Agora nós vamos fazer o deploy de uma aplicação Laravel com Git. Lembrando que pode ser uma aplicação Laravel, uma aplicação que não utilize um framework, seja uma aplicação PHP pura, ou qualquer outra tecnologia que você esteja trabalhando. Não importa aqui. O que eu vou te mostrar pode ser utilizado em diferentes tecnologias. Lembrando que eu já estou acessando aqui, no caso, minha VM. Eu vou dar um exit para não sair dela. Aqui no meu Git Bash, eu já estou no diretório onde está o meu projeto, que eu quero fazer o deploy dele. No caso, ele está dentro de C, Git Test, www, cursos, HTML, cursos, Laravel-School. Se você não tiver, é importante que você se mova para esse diretório aqui para consiga trabalhar então com Git. Então nós vamos primeiramente fazer algumas configurações iniciais aqui no nosso ambiente local, ou seja, nos arquivos que eu quero subir, eu vou comitar eles aqui agora. E posteriormente vamos fazer as configurações no nosso servidor para receber esse commit, ou seja, vai receber esse push lá no nosso servidor e sincronizar o que tiver que sincronizar. E posteriormente vamos voltar aqui para a nossa máquina para subir esses arquivos local para o nosso repositório, que vai ser o repositório desse novo droplet que criamos. Então vamos lá. Então primeiro passo aqui, se eu vier aqui no caminho aqui, vou rodar o comando git status. Olha só que ele falou que a gente não está trabalhando com git aqui ainda. Então vamos começar a trabalhar com git. Então simplesmente rodo o comando git init. Pronto, ele inicializou o serviço do git. Olha só que ele falou que criou um novo repositório com o nome do .git aqui, vazio. Certo? Agora o próximo passo. Vamos adicionar, se você rodar o comando git status de novo, você vai ver que não tem nenhum arquivo comitado aqui ainda, ou seja, todos os arquivos precisam ser comitados. Olha só que ele falou que todos os arquivos diretórios aqui não foram comitados ainda. O que nós vamos fazer então? Vamos comitar todos esses arquivos aqui para conseguir dar continuidade. Então basta rodar aqui o comando git add. Eu poderia adicionar arquivo por arquivo, ou eu posso simplesmente colocar asterisco, já que tem vários arquivos, e adicionar todos para ser comitados agora. Pronto, como tem muitos arquivos aqui, ele fez a comitagem e adicionou todos agora. E o que a gente vai fazer? Agora eu vou efetivamente comitar esses arquivos. Se você rodar um git status aqui, você pode ver que agora ficou verde, ou seja, todos esses arquivos aqui foram adicionados na fila e agora a gente vai efetivamente comitar eles. Esses aqui eles não entraram ainda, porque são arquivos com o nome começando com ponto. A gente sabe que arquivos que começam com ponto, arquivos ou diretórios que começam com ponto no Linux, em sistemas baseados em Unix, eles são ignorados. Se você quiser vir nesse git ignore aqui e adicionar esses arquivos, pode fazer isso. Por hora, isso aqui não atrapalha a gente nada. O que eu vou fazer? Agora eu vou efetivamente então comitar esses arquivos que estão para ser comitados. Então vem aqui git commit -m e passo a mensagem de commit que eu quero. Então no caso, eu vou passar a mensagem first commit. Pronto, se você olhar aqui, comitou com sucesso. A gente vai dar o comando git status novamente. Você pode ver que apenas só tem esses arquivos aqui, todos os outros já foram comitados com sucesso. Então o primeiro passo aqui na nossa máquina já está efetuado com sucesso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou acessar aquela nossa máquina, nosso droplet lá, através de SSH e fazer as configurações lá no nosso servidor para receber o push dessa máquina aqui. Então como que a gente vai fazer isso? Então eu coloco SSH, root, arroba, eu vou copiar o IP daquela máquina lá. Pronto, aqui eu já estou acessando aquela nossa máquina, já estou acessando a nossa VM, e agora o que a gente vai fazer? Vamos criar um repositório aqui só para guardar as configurações do nosso Git aqui. Então vou chamar esse repositório com o nome do meu projeto, vou chamar esse diretório com o nome de DigitalOcean.git, só para saber o que é esse cara aqui. Se você quiser chamar, por exemplo, especializadei.git ou com o nome do seu projeto em si, .git, é interessante que você faça isso. Criou com sucesso, vamos mover para dentro desse diretório. Se você dá um ls que não tem nada, porque não criamos nada nele ainda. E o que a gente faz agora? Basta você rodar então o comando git init -bar para configurar essas configurações. Ele inicializou o nosso diretório de configurações do Git aqui. Se você der um ls, vai ver que agora tem vários arquivos do Git aqui. E dentro de hooks nós vamos criar um arquivo chamado post receive. Para cada vez que enviar um push da nossa máquina local para o servidor aqui, vamos sincronizar os arquivos. Eu tenho que passar essas configurações então. O que a gente faz então? Então você pode utilizar o editor de texto Nano para criar um novo arquivo lá dentro de hooks. Então hooks, que é o caminho que eu quero criar, esse arquivo vai chamar post receive. Tem que ser exatamente esse nome aqui. Para quando receber um push da nossa máquina local. Então basta eu criar esse arquivo então. Aqui eu vou colocar as configurações dele. Você vai ver aqui como que eu estou fazendo aqui, eu já te explico.
Pronto, então basicamente essas configurações que precisa ter nesse arquivo. Aqui você coloca cerquilha, exclamação, barra bin, barra sh para mostrar qual que é o software que vai rodar esse nosso comando aqui, ou seja, vai utilizar para executar esse arquivo aqui. Basicamente isso. Você coloca git worktree e coloca o caminho onde está o nosso projeto, ou seja, onde a gente colocou o nosso projeto agora. Ele vai ficar dentro de barra var, www, html e com o nome de DigitalOcean. E você passa git checkout-f. Basicamente isso que você precisa fazer. Como eu disse, aqui ó, você coloca dinamicamente de acordo com o nome que você deu para o seu novo diretório, para a sua aplicação. Vou dar um Ctrl X, um Y para confirmar, um Enter para salvar com o mesmo nome. Agora eu tenho que adicionar a permissão mais X para esse arquivo aqui para conseguir fazer o que tiver que ser feito. Então roda o comando chmod, mais X, e esse arquivo está dentro de hooks, push, receive. Pronto. Então as configurações aqui na minha máquina, ou seja, no meu droplet, na minha VM, está pronta. Então basicamente o que eu tinha que fazer aqui era isso. Vou dar um exit aqui. E agora eu venho na minha máquina local onde estão meus arquivos e adiciono aquele repositório lá na minha VM para receber esses commits aqui. Ou seja, para receber quando eu enviar um push e enviar para lá. Então vamos criar nossas configurações aqui. Então vamos adicionar nosso repositório remoto. Então eu faço git remote add, dou um nome para o meu repositório, por exemplo, para o meu branch, vou chamar ele de DigitalOcean, você pode chamar o nome que quiser. É muito comum chamar esse cara aqui de web, você pode chamar também de web. Aqui a gente coloca ssh, root, arroba, o IP da nossa máquina, deixa eu copiar ele aqui. E agora a gente coloca onde está aqueles arquivos de configuração lá no nosso servidor. Lembra que a gente criou eles dentro de barra root, que é o usuário que a gente estava acessando, com o nome de DigitalOcean, se eu não me engano é esse mesmo. .git, se eu não me engano é esse mesmo nome. Então aqui a gente pode adicionar esse cara então. Adicionado com sucesso. E agora então eu vou subir os meus arquivos para o meu servidor. Se eu tiver feito todas as configurações com sucesso aqui já vai dar certo. Para fazer um novo pushing então, ou seja, enviar os arquivos local da minha máquina para o meu servidor, basta rodar o comando git push, aquele nome que a gente colocou lá, que é esse cara aqui, ó, que é o branch que a gente colocou, chamado DigitalOcean. Aí eu passo mais configurações aqui, master, precisa ser aqui na primeira vez que eu envio. Só para enviar falar de qual branch que eu estou enviando, esse push aqui. Posso rodar então para ver se funcionou. Opa, aqui ele deu alguns erros aqui. Talvez na hora que eu adicionei meu repositório lá adicionei alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui então. Ah, sim, aqui ficou errado. Eu tinha que ter passado ali ssh, // root e o arroba IP. Faltou então esse // ali depois do ssh. Então tá errado. Então o que a gente faz? Eu vou remover essa configuração que eu fiz e fazer ela novamente. Se eu tentar rodar aqui de novo, ele vai falar que esse cara já existe, então eu vou remover ele, essas configurações. Então eu faço git remote remove e o nome do nosso git push que definimos aqui, então DigitalOcean. Removido. Vou rodar esse cara aqui de novo, porém agora eu vou passar a configuração certa. Vou botar um // aqui. Agora sim. Vou tentar novamente. Agora eu faço git push DigitalOcean e as configurações aqui falando qual que é o branch. Aqui está pedindo a nossa chave. Eu vou então colocar a nossa chave de segurança a senha de segurança que eu coloquei para transferência de arquivos aqui. Funcionou e agora ele está subindo meus arquivos aqui para o meu servidor. Olha só que já está funcionando com sucesso. Esse processo aqui vai demorar um pouquinho mesmo. Eu vou pausar o vídeo e assim que tiver concluído, eu volto e a gente dá continuidade então. Pronto, aqui ele já fez o push, onde ele pegou os arquivos local da minha máquina, que é os arquivos do nosso projeto, e já subiu para o nosso projeto online, para o nosso droplet, para a nossa VM lá. Então se eu ver aqui simplesmente atualizar nosso endereço IP, se eu para acessar o projeto eu já vou colocar o /public aqui, eu já vou ter lá nas configurações do meu Apache para apontar diretamente para o diretório public. Então vou acessar a nossa VM novamente, com o comando ssh root, arroba, o IP da nossa VM. Então vamos acessar os arquivos de configuração do Apache aqui. Eles ficam dentro de, para utilizar o editor de texto Nano, está dentro de etc, Apache 2, sites available, 00defull.conf. E aqui no documento root, basta apontar para /var, www, html, DigitalOcean, /public. Ctrl X, um Y para salvar as alterações e um Enter para confirmar, para salvar o arquivo com o mesmo nome. Autorizou o Apache, Service, Apache 2 Restart.
Pronto. Se eu ver aqui no nosso projeto agora, no nosso IP, e simplesmente atualizar, ele já está apontando para lá. Eu estou dando essa tela em branco aqui porque nós fizemos todo o processo de deploy com o usuário root. Eu poderia ter criado um usuário qualquer e ter feito esse processo de deploy com esse outro usuário. Porém, aqui é muito simples corrigir isso. Você vai rodar os seguintes comandos agora que eu vou te mostrar. Esses comandos, ele vai fazer os serviços do Apache aqui rodar em outro usuário. Atualmente, os serviços do Apache aqui, as permissões, estão todas rodando para o usuário root. Ou seja, somente o usuário root consegue visualizar os processos aqui do Apache. Para resolver isso, o que a gente vai fazer? Estou aqui no meu projeto já. Antes de mais nada, só te mostrar quais são as permissões que estão lá. Você pode ver que quem é o usuário e o dono do arquivo é o usuário root, não é certo. Quem tem que ser o usuário e dono desse arquivo tem que ser o www.data, que é o usuário que é responsável pelo processo do Apache. Então a gente vai trabalhar nisso aqui agora, é muito simples resolver isso. Como que a gente faz isso? Basta você então parar o serviço do Apache por enquanto. Então você vem aqui Service, Apache 2, Stop, parei o serviço do Apache. Agora eu vou alterar o usuário e o dono do grupo desse arquivo. Então você roda o comando shown. Aqui você coloca qual vai ser o usuário dono desse processo. No caso vai ser o www.data, -R para mudar recursivamente no diretório /var www. Posso colocar só assim. Realizado com sucesso. Vou alterar também o grupo. Então basta digitar chgroup, -R para mudar recursivamente para o diretório do usuário www.data. E aqui eu informo qual que é o diretório que eu quero mudar essas configurações. /var /www. Pronto, agora basta eu reiniciar o serviço do meu Apache, ou seja, dar start novamente nele. Lá em cima eu tinha parado, agora eu retorno ele. Então roda o comando service, Apache 2, start. Se a gente rodar o comando aqui, ó, ls-l /var www.html, só para ver como que está aqui os itens agora, se ainda continua nesse usuário root, o grupo root. Agora a gente vê que está no usuário correto, tanto no usuário correto quanto no grupo correto. Agora que nós já mudamos aqui o dono do arquivo quanto o dono do grupo dos arquivos aqui do nosso Apache, já temos essa parte resolvida. Precisamos também agora fazer algumas configurações para o nosso projeto efetivamente rodar. Se você rodar aqui o comando ls, vai ver que não existe o diretório vendor, que é onde ficam os pacotes de terceiros que o Composer faz gerenciamento. Para fazer isso é muito simples, basta a gente então vir aqui no nosso projeto, rodar o comando composer update. Pronto, aqui o Composer rodou com sucesso, ele baixou todos os pacotes de terceiros que o nosso projeto depende deles, já rodou também nossos comandos aqui e fez o que tinha que fazer por enquanto. Posso limpar meu terminal aqui com Ctrl L. Se eu venho aqui na minha aplicação agora ele está mostrando um erro, por que desse erro aqui? Porque está faltando um arquivo .env no nosso projeto. Então para criar esse arquivo .env, basta eu vir aqui no nosso terminal e rodar o comando touch.env. Ele vai criar esse arquivo .env no nosso projeto. Fiz isso agora. E agora a gente precisa copiar o arquivo .env local para esse arquivo .env na minha máquina, na minha VM. Como que eu faço isso? Então eu vou dizer nano.env e eu vou colocar o conteúdo da minha máquina local. Então temos aqui ele. Posso mudar algumas configurações, depois a gente gera esse novo API key dele aqui. Depois eu vou deixar true. Aqui eu posso colocar depois, posteriormente, meu IP. Aqui eu coloco minhas informações de acesso ao banco de dados. Pronto, colei ele aqui. Posso dar um Ctrl X para sair do arquivo, um Y para confirmar as alterações, um Enter para salvar o arquivo com o mesmo nome. Pronto, fiz essas configurações. Agora, se a gente vem aqui e tenta acessar, ele simplesmente está dando um erro aqui, falando que o nosso usuário não tem acesso a esse banco de dados, porque nossos dados de conexão estão errados. Eu já posso, inclusive, atualizar esses dados aqui, colocando o meu usuário certo. Mas antes de fazer isso, eu já vou alterar minha senha do banco de dados aqui, rodando um comando que é essencial quando a gente está trabalhando com MySQL aqui na parte de segurança. Basta eu vir aqui, ó,
é rodar o comando MySQL security installation. E a gente vai fazer algumas configurações de segurança aqui para utilizar banco de dados. Aqui nós vamos colocar aquela senha que colocamos no momento que rodamos aquele arquivo setup.sh. No meu caso é new pass. Essa opção aqui você pode marcar como não. Aqui ele pergunta se você quer remover usuários anônimos. Você pode remover usuários anônimos, que é um usuário padrão que vem para acesso ao banco de dados MySQL. Você pode marcar como sim, Y. Aqui se você quer desabilitar o acesso remoto, ou seja, por exemplo, você trabalha talvez com Toad ou Navicat, sua máquina local, e você quer acessar esse usuário remotamente. Então aqui você desabilita o usuário root para a utilização desse cara remotamente, então pode marcar com Y. Aí está perguntando se você também quer desabilitar não só o usuário root, mas o acesso remoto ao seu database, também pode marcar com Y, é bem importante fazer isso. Aqui que pergunta se você quer atualizar os privilégios de suas tabelas, você pode marcar como Y também. Concluído com sucesso isso. Se você quisesse colocar uma nova senha, podia ter colocado nessa etapa aqui agora. Pronto, então nossa parte de segurança do MySQL está pronta aqui. E agora eu vou acessar nosso arquivo null e vou acessar nosso arquivo .env e colocar essas novas configurações de senha. Database eu ainda tenho que criar ele. Vou chamar o meu database de LarSchool. Minha senha eu vou colocar a que eu coloquei. Posso sair do arquivo, salvar ele. Olha só que ele já mudou, quando atualiza aqui, ele já mudou a mensagem de erro aqui, simplesmente falando que o banco de dados LarSchool não existe. Na verdade, eu coloquei até o nome errado, LarSchool. Faltou um S ali, deixa eu voltar ali e atualizar isso. Eu posso criar esse banco de dados aqui agora, então. Basta eu simplesmente copiar esse IP aqui, ó. Colocar barra phpMyAdmin. Aqui eu coloco meu usuário, coloco minha senha. Posso criar um novo database, então. Venho nessa guia de database. Lembrando que eu podia criar através do meu MySQL também, ou seja, através da linha de comando. Eu chamei de Lara School. Eu vou escolher a collection correta dele aqui, que é exatamente essa aqui, o TF8MB4 Unicode CI. Mando criar. Se eu ver aqui simplesmente mandar atualizar, ele está falando que minhas tabelas não existem. Muito bom. O que a gente pode fazer então para criar nossas tabelas? Basta eu vir aqui no meu projeto, rodar o comando php artisan migrate para criar nossas migrations. Migrations foram criadas com sucesso. Se eu volto aqui agora e atualizo, já está funcionando com sucesso. Ele simplesmente não mostrou nenhum dado porque simplesmente não tem nada para mostrar. Mas a aplicação por si só, agora ela está funcionando corretamente. O que eu posso fazer agora é alimentar ela com as informações, cadastrando o que tiver que ser cadastrado aqui.